Oi, pessoal! O nosso bate-papo de hoje será sobre os princípios implícitos da administração pública. Nós já estudamos os princípios que estão expressos na Constituição, lá no artigo 37, certo? Porém, existem outros princípios que regem a administração pública e que não estão expressamente indicados na Constituição, mas são extraídos da leitura de seus artigos. São eles: proporcionalidade, razoabilidade, indisponibilidade do interesse público, motivação, continuidade dos serviços públicos, especialidade, supremacia do interesse público, autotutela, ampla defesa e contraditório, segurança jurídica. E para quem gosta do famoso mnemônico, ficou princesas, com M, tá? E 2 As mesmo. Agora vamos entender o que significa cada um desses princípios. O princípio da proporcionalidade. Bem, a essência do princípio da proporcionalidade é garantir que os meios adotados sejam adequados aos fins legais que se deseja alcançar. No caso concreto, para que o ato da administração esteja em conformidade com o princípio da proporcionalidade, devem estar presentes os seguintes elementos: necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Necessidade trata-se do meio escolhido, é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos. Adequação é o meio empregado na atuação e deve ser compatível com o fim pretendido. Proporcionalidade em sentido estrito quer dizer que as vantagens a serem conquistadas sempre têm que superar as desvantagens. Princípio da razoabilidade. O princípio da razoabilidade está diretamente relacionado ao senso comum, a percepção que a maioria das pessoas possui sobre determinado assunto. Por isso, quando o administrador público atuar, terá sempre que observar o bom senso, levando em consideração o entendimento do homem médio. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Esse princípio fundamenta e disciplina o regime jurídico administrativo, juntamente com o princípio da supremacia do interesse público. De acordo com o princípio da indisponibilidade, os bens e interesses públicos não pertencem à administração, cabendo aos agentes administrativos apenas geri-los e conservá-los em prol da coletividade, não podendo dispor do interesse público para beneficiar a si próprio ou a terceiros. A necessidade da realização de concurso público para a contratação de servidores públicos é uma manifestação do princípio da indisponibilidade do interesse público. O administrador não pode, via de regra, escolher um parente ou até mesmo um conhecido para integrar os quadros da administração, devendo haver uma seleção pública, imparcial e com critérios objetivos de avaliação, para que toda a coletividade possa concorrer ao cargo. Além disso, o certame público determina que a pessoa mais bem colocada na prova seja contratada, garantindo profissionais qualificados no atendimento à sociedade. Princípio da motivação. A administração está obrigada a motivar todos os atos que edita, pois quando atua, representa os interesses da coletividade. É preciso dar motivação dos atos ao povo, pois ele é o titular da res pública, ou seja, da coisa pública. A falta de motivação leva à invalidação, à ilegitimidade do ato, pois não há o que falar em ampla defesa e contraditório se não há motivação. Os atos inválidos por falta de motivação estarão sujeitos também a um controle pelo Poder Judiciário. Por exemplo, na concessão de férias para um servidor público, o motivo de fato será ele ter completado o período aquisitivo, e o motivo de direito será o dispositivo do Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos, que regulará o direito a férias dos funcionários daquela administração. Veja bem, motivação não se confunde com motivo. O motivo é a causa do ato, enquanto a motivação é a justificativa para a prática do ato. Princípio da continuidade dos serviços públicos. A execução de um serviço público não pode vir a ser interrompido. A prestação de serviços públicos deve ocorrer de forma contínua, não se permitindo, em regra, a interrupção ou a suspensão daqueles serviços considerados essenciais às atividades cotidianas na sociedade.
Nesse caso, o princípio alcança tanto os serviços prestados de forma direta quanto indiretamente, através de concessionários ou permissionários pelo Estado. Para que fique caracterizada a continuidade do serviço público, não é necessário que a prestação ocorra diariamente, mas sim com regularidade. O serviço de coleta de lixo na maioria das cidades brasileiras, por exemplo, não é realizado diariamente, mas sim de forma regular, em determinados dias da semana. Ele não pode ser interrompido, já que é um serviço essencial. Greve dos servidores públicos não pode implicar em paralisação total da atividade. Caso contrário, será inconstitucional. Princípio da especialidade. Bom, pessoal, esse princípio ele surgiu com a ideia da descentralização, com a criação das entidades da administração pública indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Surgem entidades especializadas em determinada matéria, visando atuar com mais eficiência, como no caso do IBAMA, que atua na área do meio ambiente, do INSS, que gere a Previdência Social, do DETRAN, que regula as questões relacionadas ao trânsito, entre tantas outras. Princípio da supremacia do interesse público. O artigo 1º diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, primeiro, a soberania. Bom, parte da ideia de que o fim do Estado é o bem comum e não o individual. Assim, deve prevalecer o interesse público, o interesse comum, e não o interesse particular que cada um tem. E sempre que houver um confronto entre os interesses, há de prevalecer o coletivo. Um exemplo da utilização desse princípio é o poder da administração pública em realizar desapropriações e, sob a justificativa do atendimento a uma utilidade pública, restringir o direito de propriedade do particular. Seguindo esse princípio e a lei, haverá sim a desapropriação, com a consequente indenização do particular. Princípio da autotutela. A autotutela é o controle que a administração exerce sobre os seus próprios atos, o que lhe confere a prerrogativa de anulá-los, se ilegais, ou revogá-los, se inconvenientes ou inoportunos, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. A administração pública não precisa ir até o Poder Judiciário para controlar os seus atos administrativos, mas deve exercer esse direito dentro do prazo legal. Quando for anular seus atos ilegais, é necessário a instauração de processo administrativo, garantindo o contraditório e a ampla defesa. A revogação é possível quando se tratar de atos discricionários, por simples análise de conveniência ou oportunidade. Princípio da ampla defesa e contraditório. É a proteção constitucionalmente consagrada no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, será assegurado o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Nas situações de litígio administrativo, aos litigantes será dado todos os meios e recursos de defesa, tanto pessoal quanto técnica, através do defensor, bem como o direito ao contraditório, que garante às partes a possibilidade do exercício do direito de resistir a uma dada pretensão, ou seja, alegado algo contra, desfavorável à minha pessoa, posso contraditar e alegar o contrário e vice-versa. Princípio da segurança jurídica. A segurança jurídica está consagrada no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, que dispõe: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Vedar a aplicação retroativa de nova interpretação de lei no âmbito da administração pública. Assim, é possível a mutabilidade das leis sem que tal mudança venha a afetar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, bem como o direito adquirido. Vamos relembrar os mnemônicos? Princípios explícitos: limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Já os princípios implícitos são princesas, proporcionalidade, razoabilidade, indisponibilidade do interesse público, motivação, continuidade dos serviços públicos,
especialidade, supremacia do interesse público, autotutela, ampla defesa e contraditório e segurança jurídica. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, aproveita e se inscreva no canal, que está chegando muito mais dicas para vocês que estudam para concursos por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.